Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Estou aqui com meu amigo, docente também na faculdade, Dr. Tiago. Muito obrigado, Tiago, por me receber o Papo com Café aqui no teu escritório, que eu vi que é bem legal esse escritório aí. E fico muito lisonjeado pelo teu aceite ao convite, né? E eu tenho certeza que essa questão da legislação de trânsito junto aos novos instrutores e aos instrutores que já atuam pode fazer a diferença. Então eu queria que tu, de antemão aí, cara, te apresentasse para eles quem é o Thiago, né? Quem é o Dr. Thiago, lá meu colega também, e experiente de CFC, né? Sim. Lucas, na verdade, eu que agradeço o convite, né, por estar aqui. Eu sei a repercussão desses vídeos, dessa tua gravação, né? Tenho acompanhado e fiquei muito contente, muito entusiasmado, né, com o convite. Como disse a professora Angélica no último, né, não ansioso, mas animado com a gravação. De antemão, né, sem formalidades, nada de doutor Tiago, né, Tiago, sim. Alguns me chamam de Puff, né? Puff? E aí depois eu conto um pouquinho dessa história para vocês. Mas vamos lá, o nosso papo, vamos falar um pouco de legislação, mas não legislação propriamente dita, o que está dentro do código, o que está dentro da legislação. Isso é um pouco complicado, né? Nós discutimos e se torna um pouco cansativo. A ideia desse nosso papo é mais descontraído aí, né? Legislação, se nós formos falar propriamente dito, a fria letra da lei, nós vamos pegar o código e vamos folhear que está tudo certo, está tudo dentro da normalidade. Nós vamos tratar dos conteúdos, aquilo que nós precisamos conhecer, que está ali dentro da legislação, que nós vamos discutir e nós vamos trabalhar enquanto instrutores de trânsito que somos, né? Também, Lucas, agradeço aí pela linda caneca que acabei de receber, muito bem elaborada, gostei mesmo, e vai fazer parte aí do meu dia a dia. Muito obrigado mesmo. Legal. Tiago, acho que a gente não podia deixar de começar, né, esse bate-papo, né? E é um bate-papo de duas pessoas que atuam há bastante tempo na área, duas pessoas que estudam bastante, que leem bastante, e nem por isso se colocam, e aí assim eu me vejo e vejo também o meu colega aqui, né, o Tiago, acima de qualquer um, por talvez estar lá na docência, né, da formação. Isso é algo que me orgulha bastante. E tem me conectado assim também, como tem te conectado com as turmas, né, de formação de instrutor. Muitos, Thiago, e aí os alunos, né, que a gente encontra lá na faculdade, né, lá na instituição, eles não querem dar aula teórica. Sim. Porque eles têm ainda, e eu vejo um pouquinho isso, e eu queria que tu dissesse, sim, se não, tua percepção, por que tu acha que tem poucos instrutores novos da linha da teórica e mais da prática, assim, sem se... Então, Lucas, o que acontece? Eu trago também pela minha experiência, né? Quando a gente conclui o curso de instrutor de trânsito, a gente tem aquela percepção de que a teórica, o falar em público, o estudar mais, o buscar mais informações, uma sala lotada, né? Tem mais questionamentos e talvez nós não tenhamos a segurança para falar sobre esses assuntos. Talvez nós não tenhamos essa precisão para tratar de determinados assuntos. Então, por isso, a grande maioria, na minha percepção, né, a grande maioria dos novos instrutores que saem lá dos nossos cursos, eles saem com a percepção de cursos práticos. Por quê? Porque o curso prático já tem uma experiência maior desde as aulas práticas, desde o acompanhamento prático, que é um período maior que ele faz dentro do CFC no seu estágio, né? Então, talvez ele se identifique mais. A parte teórica exige mais, na visão do instrutor, do recém-formado instrutor, exige mais conhecimento, exige mais bagagem e talvez ele se sinta inseguro, né, neste primeiro momento. Essa é a minha percepção em relação a isso. Não sei se está correto ou não, né, mas assim, é o que eu percebo neste momento, assim, enquanto formador também, né. Não, e é legal tu falar isso, né? Porque de fato acontece assim, né? Eu até estendo um pouco mais, é que a nossa instituição, né, de ensino superior, que prepara os novos instrutores e diretores, tem realmente uma fatia maior de mercado, né? Porque atende bastante turmas, bastante alunos novos, né?
Mas uma das coisas que eu acho também, Thiago, que aí talvez tu tenha uma experiência que tu possa até ajudá-los. Enquanto o Lucas, novo aluno, né, novo instrutor, muitas vezes eu escolho o prático porque eu acho que o prático, eu e o Sandro, lá no episódio 2 falou isso, a gente tem a percepção de ser mais fácil. Sim. E aí não necessariamente é mais fácil, porque o instrutor prático também tem que ser sabedor da legislação. Enquanto legislação, Thiago, eu não sei se tu entende que o instrutor teórico tem que andar com o código embaixo do braço, que né, antigamente a gente via assim, né, e o prático não, ou precisa ter um equilíbrio das duas partes, né? Lucas, o que acontece? Né? Tem-se essa percepção de que o instrutor teórico ele precisa estudar mais, quando na verdade isso é um mito, né? Uma lenda urbana. Tanto o instrutor prático quanto o instrutor teórico, eles precisam conhecer legislação, precisam conhecer regras gerais de circulação e conduta, precisam conhecer o todo, precisam conhecer o básico. Eu, enquanto professor na faculdade Senac, junto contigo e os demais colegas, professora Angélica, professora Aurinês, professora Cláudia, toda aquela galera, o Lucas é o cara que nunca pagou um churrasco para nós, né? Mas ele promete, uma hora ele vai pagar. E aí, a nossa função é induzir a pensar, despertar o conhecimento, despertar o pensamento. Eu tenho uma fala, que é desde quando ministrava aulas práticas e teóricas, que dirigir é raciocínio lógico. Nós precisamos despertar esse raciocínio lógico nos nossos alunos. Como que nós vamos fazer isso? Partindo de nós mesmos. Nós mesmos conhecendo. Nós precisamos conhecer o todo, estar preparado para o todo. E eu sempre digo lá no curso também, professor Lucas, que o instrutor de trânsito não precisa saber toda a legislação. Ele precisa conhecer, ele precisa saber onde está. Mas o capítulo 3 do Código de Trânsito, regras gerais de circulação e conduta, é o livro de cabeceira. Ele precisa conhecer, tanto o instrutor teórico quanto o prático. Então é uma falsa ilusão, aquela sensação de que o instrutor teórico precisa estudar mais. Não, o prático também precisa estudar tanto quanto. Ele precisa conhecer, ele precisa saber por que ele tem que respeitar uma placa de pare, ele tem que respeitar um cruzamento sinalizado ou não sinalizado, ele tem que induzir o aluno dele a pensar de forma lógica, despertar o raciocínio lógico que o trânsito exige. E tu só vai conseguir despertar esse raciocínio quando tu conhece. O Thiago falando isso, e aí eu agora me lembrei de outros vídeos, tem a parte do conteúdo lá no canal, né? Que a gente começa a disponibilizar, já tem 2. E aí eu trouxe ali, Thiago, dois conteúdos que eu acho de suma importância, que vem bem de acordo nisso que tu falou agora. Por exemplo, o aluno no trânsito. Por muito tempo, eu sempre briguei e vou continuar brigando para que o instrutor leve o seu aluno para o trânsito. Por quê? Por que, Thiago? Porque quando tu está treinando apenas no bairro da prova, tu encontra um percurso, um local ideal. Sim. Ideal para o aluno, não tem muito movimento. Cenário perfeito. Cenário perfeito, viu? Cenário perfeito. A conversão é larga, o retorno de 3 pontas vai ser feito no local adequado, porque tem um espaço. Ali é o cenário perfeito. O trânsito não é. Porque o trânsito acontece coisas diferentes do que está sendo treinado. E uma delas, Thiago, eu acho que vem de acordo com isso que tu está falando, é a conversão, por exemplo, direita e esquerda. Lá no CFC, e aí eu noto que os alunos tiram a carteira de motorista e quando vão andar no trânsito ou quando vão ampliar, né, o local que vão dirigir, né, eles se deparam com uma situação de conversão à esquerda, por exemplo, diferente. Sim. Lá no local da prova, lá no bairro, seja local da prova ou não, mas lá no bairro, a conversão à esquerda fica mais à esquerda possível, faz mais aberta para te entrar no lado direito outra via. A regra é essa. Mas isso é uma regra. E a regra vem quando não tem sinalização. No trânsito, a gente se depara com uma conversão à esquerda que as 2 faixas viram à esquerda. Sim. Que 3 faixas podem virar à esquerda, porque ela está sinalizada no solo.
tem uma marcação viária. E aí entra a limitação da legislação de alguns instrutores práticos. Por quê? Porque entende que é só treinar aquilo, o aluno vai fazer a prova e ele está se dando por realizado, né? Isento de responsabilidade posterior, né? Nada como falar com o Thiago, né? Viu? Exato. E aí é uma dificuldade para o instrutor prático, e aí eu acho que vem bem de encontro ao que tu disse. Ele não pega, muitas vezes, lá o capítulo tal, para falar sobre circulação geral, de quem é a responsabilidade, que o maior cuida do menor. Lucas, então, complementando, né, após essa tua fala, mais uma vez, eu ainda reforço a teoria de que dirigir é raciocínio lógico. Uma vez que, quando lá, enquanto instrutor prático, eu estou ensinando que a conversão à esquerda é o L, né? O velho L, né? Que talvez nem seja um L. Né? Mas será que em algum momento eu despertei nesse aluno o porquê disso? Qual o sentido disso? Porque quando ele sai já habilitado, que ele se depara com o trânsito, muitas vezes ele fica bloqueado. E foi o que tu acabaste de relatar. Ele não sabe onde se posicionar. Mas quando nós, enquanto profissionais instrutores que somos, despertamos nele esse entendimento de que o trânsito é dinâmico, que no trânsito existem outras possibilidades, outras vias, não somente aquelas do bairro, né? Ele começa a entender o trânsito num sentido geral. E é isso que nós, profissionais, instrutores de trânsito e diretores, né, Lucas, nós precisamos despertar. Nós precisamos trabalhar com os nossos instrutores e os nossos instrutores vão trabalhar com os nossos alunos. Então, fazer o pensar fora da caixa, né? Pensar fora daquele quadrado onde nós estamos acostumados a circular. Pensar diferente, induzir o aluno a fazer diferente. Eu te digo que, enquanto instrutor de trânsito, eu induzi o meu aluno a errar. Errar em que sentido? Para que, olha, tu faz dessa forma, tu está prejudicando o trânsito naquele sentido. Porque aí começa a fazer sentido, a despertar o entendimento de que o trânsito é dinâmico. Não é uma caixinha de surpresas, mas não é uma caixinha de certezas também, né? Claro. Não. Então, assim, não é exatamente como eu aprendi na autoescola. E aí eu aproveito, né, Lucas? Tu vai depois dizer, nossa, não vou falar mais com o Thiago, que ele fala demais, mas eu falo demais. Capaz, mas o que eu mais gosto, eu nem gosto de conversar. Eu aproveito para trazer um relato quando o instrutor prático que era, né? Tinha um aluno que hoje os instrutores falam meu camisa 10, né? Sim. Mas assim... O boleia, né? Ele fala o boleia, aquele aluno boleia que anda, que dirige, o craque. O craque, o camisa 10. Só que se nós for levar para a realidade, nem sempre o camisa 10 é o que resolve, né? Talvez tenha um zagueiro durão ali que resolve também, né? E aí eu tinha esse aluno. Casualmente, ele era de Santo Antônio da Patrulha, minha terra e tal. Então, tinha tudo para ser motorista, né? Tinha tudo para ser o melhor, né? Mas aí ele tinha bom domínio e tal. E aí foi pro exame prático. Menos de 5 minutos depois, voltou. E aí o examinador foi dar o resultado a ele reprovado. E eu fiquei sem reação, assim, como assim reprovado? E para minha surpresa, sabe onde ele reprovou? No estacionamento Active. Na lomba. E aí eu comecei a pensar, que instrutor eu sou? Onde eu despertei esse aluno? Onde eu fiz ele pensar? Só para concluir, né, Lucas? Todas as aulas eu pedia, acha um local seguro e estaciona na lomba. Acha um local seguro e estaciona na lomba. Porém, na prova, o que o Lucas, examinador, disse para o aluno? E foi uma pegadinha? Não. Mas faltou despertar o raciocínio lógico. O examinador disse para o Lucas, acha um local seguro e para na lomba. E o que o Lucas fez? Simplesmente, como estava indo, parou. Não sinalizou e não posicionou. E aí, Lucas, nessa nossa conversa, eu trago a importância da legislação. Em que momento eu, Thiago, instrutor de trânsito, despertei nele a diferença ou a semelhança entre parar e estacionar? Não despertei.
E ele não soube fazer aquilo na hora da prova. E aí, por isso, ele foi reprovado. E aí eu comecei a pensar, que instrutor sou eu? Perfeito. Será que eu induzi ele a pensar? E aí volto no nosso papo de legislação. Nós precisamos conhecer a legislação. Perfeito. Nós, instrutores, precisamos conhecer o capítulo Perfeito. 3 do Código de Trânsito Perfeito. para despertar isso no nosso aluno. Tô falando isso e aí me vem também, né? Porque o Thiago descobri agora que também a gente entrou meio semelhante, assim, né? Para a categoria, porque trabalhou num posto de combustível, eu também trabalhei, né? Enfim, a gente também, assim como a Angélica, está se conhecendo presencialmente hoje, era só online, né? O Lucas não nos convida para o almoço, Olha né? aí. Não tem como, aí Segunda, é difícil, né? segunda já de hoje. Mas tá tudo certo. Os alunos sabem que eu pago churrasco para os alunos lá que ele promete e não cumpre. Aí quem sobra para mim. Mas não tem problema, tá tudo certo. Inclusive os alunos vão dizer que no último curso eu mandei para o restaurante errado, mas não foi, tá? Ele faz dessas, podem ficar tranquilos. Eles erraram. Esse rostinho bonito esconde muita maldade aí. Thiago, olha só, cara, isso é muito bacana que tá falando, questão da lomba. A gente, quando limita o aluno a treinar apenas no local da prova, imaginando que aquilo que tem de mais difícil, a gente já viu que não é. Quando a gente vai pegar um aluno, por exemplo, aonde a nossa comunicação com o aluno influencia na decisão que ele vai tomar. Sim. Porque não é eu, instrutor, que estou ali, que tenho que tomar a decisão para o aluno. Né? Eu tenho que preparar o meu aluno e ensinar ele a ser autônomo. Ele tem que saber fazer uma leitura da situação e escolher a melhor decisão para aquele momento. Porque no trânsito a gente tem que tomar a decisão. Com relação a essa lomba que o Thiago trouxe, o parar e o estacionar. E qual é a diferença da interrupção de marcha que a gente se comunica também, né? Eu recordo, Thiago, hidrante. Será que o aluno, quando vai estacionar numa lomba, ele consegue ver que tem um hidrante e por ter um hidrante ele não pode estacionar? Sim. Mas por que ele não pode colocar no hidrante, Thiago? Porque tem a questão dos bombeiros, incêndio, vai usar para apagar o fogo. Mas nunca usaram esse hidrante aqui, Nunca! Thiago. Nem água tem aquele hidrante. Mas nós precisamos respeitar. A legislação é posta para esse fim, né, Lucas? Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso e nós precisamos despertar no aluno, no instrutor, esse entendimento no contexto geral, né? Então, assim, a legislação, ela está inserida, não é porque lá no curso eu trabalho em legislação, é mais ou menos importante o conteúdo de todos os demais, mas assim, está inserido no nosso dia a dia, Também, Lucas, aproveitando aí, né, nosso papo, ele vai e volta, nós vamos, normal, é dinâmico, né? Eu, enquanto advogado, como tu mencionaste no início, também faço processos administrativos e judiciais de trânsito. Então, em um primeiro momento, eu tive bastante dificuldade com isso. Por quê? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Opa, eu trabalho com educação para o trânsito e amanhã eu estou lá do outro lado defendendo o condutor infrator. Opa, onde está essa relação? E aí, né, com a nossa formação, nós temos toda a ideia do todo, né, Lucas? Uhum. Sim, o condutor ele pode ser o infrator, mas ele também tem o direito à sua defesa, a um processo administrativo perfeito, a um ato administrativo perfeito. Conto para ti e para os nossos alunos aí, nossos colegas, né? Colegas instrutores de trânsito. Estou fazendo uma defesa hoje, semana passada ainda fiz, uma infração de trânsito, excesso de velocidade, só que o veículo notificado era um veículo vermelho e a foto do veículo autuado era um veículo branco. Ah, Thiago, tu defende infratores? Não, eu defendo a legislação, eu defendo a legalidade. Esse ato administrativo não é um ato administrativo perfeito. Eu vou deixar o Lucas, condutor, abre aspas, infrator, ser prejudicado por um erro do agente da autoridade de trânsito? Não posso. Perfeito. Não vou me furtar disso. Então nós precisamos também atuar nisso, né?
E, Thiago, olha, agora me veio, né, uma questão, a gente falou bastante com a Angélica sobre moral aquilo que você está lá dentro, e aí continua fazendo, né, aí vem a ética, que é bom para mim, é bom para ti, então é ético, né. Por muito tempo a gente teve uma visão, e eu me incluo nisso, enquanto atendente de CFC, eu sempre vi aquela pessoa lá brigando e braba, dizendo, pô, tô aqui cumprindo uma reciclagem, sendo que eu não sou culpado. E aí entra uma importância do atendente também no CFC estar preparado também. Primeira coisa, de não julgar. Porque a gente não sabe, a gente não estava junto. Quem sou eu na fila do pão, né? A gente não estava junto. E aí entra o que o Thiago falou. Pode sim ter uma infração errada, um erro? Pode. Por isso que tem a legislação. E se daí, né? E aí entra o trabalho secundário do Thiago, que por muito tempo, Thiago, foi polêmico. Imagina eu educar e defender alguém que era infrator, né? É o que está dizendo. E tu superou isso. E eu acho que isso a gente pode refletir sobre. Mas aí eu estendo um pouquinho, Thiago, e aí eu te levo enquanto educador também lá para defender esse infrator. Tu consegue em algum momento que está fazendo a defesa para ele, que está conversando com ele, educar ele? Lucas, fantástica a tua colocação e a tua pergunta. Por exemplo, não sei se isso resolve ou ameniza, mas o Lucas chega no meu escritório hoje e me diz, Thiago, eu estou com um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 165 ou 165A. O que é 165 ou 165A? A velha... Ah, não, aqui é café. Perdão, aqui é café. Tá? Mas é aquela cachaçinha de Santo Antônio, tá? Da patrulha? A cachaçinha de Santo Antônio da Patrulha. Para quem não conhece, Santo Antônio da Patrulha fica ali, na região metropolitana da Grande Caraá. Então, é um lugar bastante conhecido aí, todo o estado, né? Então, eu sou de Santo Antônio da Patrulha e conheço uma boa cachaça. Terra da Rapadura também? Terra da Rapadura. Eu fui produtor de cachaça, de rapadura e de açúcar mascavo também. Sou colono na essência, Mas né? aí. Então, o Lucas chega no meu escritório e diz, Thiago, estou respondendo um processo administrativo ou já judicial, independe, né? Pelo artigo 165 ou 165A. Álcool, tá? Resumindo o álcool. O que eu faço? Lucas, eu até te defendo, sim. Vamos fazer as nossas propostas, né? Que é uma relação comercial. Eu tenho que ganhar por isso, né? Só que eu já deixo claro para o Lucas que, Lucas, pelo artigo 165 ou pelo artigo 165A, eu faço a tua defesa uma única vez. Se tu chegar amanhã, daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses no meu escritório, posso fazer qualquer outro processo administrativo para ti. Mas pelo 165 ou 165A, não. Por quê? Porque aí eu entro no caráter educativo. Tu até pode errar. Tu errou uma vez, agora tu errar 2 vezes, tu beber e dirigir pela 2ª vez, procura outro profissional. Este não vai te defender. Mas tu não está indo contra o teu negócio, porque muita gente acha isso, né? Quem é o cliente do Thiago? Né? E aí, quem é o cliente de vocês hoje enquanto instrutor? É o aluno de vocês. Né? Vocês precisam se adequar ao cliente sem ferir aquilo que tu acredita. Sim. Né? Pensando nessa lógica, né, Lucas, eu até, vamos dizer assim, eu perco o cliente. Mas assim, eu também não perco a essência do educador, né? Perfeito. Tu tem o direito de te defender. Perfeito. E quando a gente faz uma defesa, um processo administrativo ou judicial de trânsito, Lucas, muitas vezes, né, nós não... Eu faço sempre uma analogia com o direito penal. Eu não atuo no direito penal, né? Mas assim, eu faço uma analogia nesse sentido. Eu não estou defendendo o crime, eu não estou defendendo a infração. Eu vou defender o teu direito, enquanto cidadão, de ter um processo administrativo justo, um processo judicial justo, um processo no todo como processo e não atropelo, né? Então tem casos, tem defesas que nós fizemos, né? Eu digo nós porque o nosso escritório tem mais de um sócio, né? Então somos várias mãos aqui trabalhando, 4 mãos trabalhando, né? Então a gente trabalha pelo ato administrativo perfeito. Muitas vezes eu vou lá no processo e digo, olha, o Lucas sim é um condutor infrator, porém, por este ato, ele não pode ser punido. Perfeito. Uma vez que o ato está nulo, uma vez que há uma
uma divergência de dados, uma vez que há Claro. qualquer divergência. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Também, Lucas e colegas, conto para vocês, e aí traz para nós, instrutores de trânsito, um dia, comentando com uma colega desse CFC, né, que, sobre um processo administrativo de trânsito que eu estava fazendo, até pedi, consulta aí para ver se já liberou do prontuário, né? E a colega atendente, né, me disse o seguinte, naquele tom irônico, né? Eles cometem infrações e tu vai lá e defende. E aí, nesse mesma roda de conversas, tinha mais dois ou três instrutores. E eles começaram, por isso que tá assim, porque tu defende, aquela coisa toda. E aí eu ainda comentei, olha, tu, Lucas, atendente, até pode falar isso. Mas vocês dois que são instrutores, não estou de brincadeira, entendeu? Mas assim, vocês dois que são instrutores, não podem pensar dessa forma, porque nós, enquanto instrutores, enquanto profissionais que somos, nós precisamos conhecer a legislação. E a legislação ela está posta para este fim, para tratar esses processos, essas questões de forma legal. Então, eu acho importante, né, nós enquanto profissionais instrutores de trânsito, não precisamos concordar. Eu digo que eu também muitas vezes não concordo, mas nós precisamos entender. O leigo, o senso comum, falar aquilo que acha, ok. Mas nós, enquanto profissionais instrutores que somos, e temos responsabilidade sobre aquilo que os nossos atos, né? Nós precisamos, se eu não conheço, eu não discuto. Não vamos dizer que nós vamos ficar calados, mas nós vamos buscar a informação, nós vamos buscar o conhecimento para poder discutir e argumentar sobre aquele assunto, né? E, Thiago, eu até avanço, cara, isso que tu falou é bacana, porque a gente também pode fazer uma comparação. O instrutor de trânsito, isso está lá na lei de 2010, o instrutor que regulamenta, eu não vou estar aqui falando em números, né? Porque... 12.302 a lei. Porque eu não sabia de qual, daí eu também peguei, eu também não sei, tá? Mas assim, algumas legislações eu ainda lembro. Tem uma parte que diz lá que o instrutor não pode ser punido sem antes ser escutado. E entra disso que está falando agora, né? Porque muitas ações que a gente tem lá enquanto instrutor, né, Thiago? O instrutor tem o medo, o Detran vai lá e vai me punir. Gente, primeiro, prévia defesa. Entra o trabalho do Dr. Thiago. Prévia defesa por quê? Porque, primeiro que tu estava no local, talvez só tu pudesse resumir o que aconteceu e o porquê da tua decisão. E aí eu queria até imaginar uma situação aqui, Thiago, que talvez tu pudesse me ajudar, porque é uma situação que eu costumo falar muito em aula. A legislação é tão importante no processo que ela é a maior carga horária do curso de formação. São 32 horas. 32 horas. Porém, a direção defensiva, e é algo que eu também lido lá, né? Então a gente tem uma carga horária bem pesada. Eu não sei se para a sorte dos alunos ou para azar dos alunos, né? Mas depende do ponto de vista. Né? Mas assim, imaginamos uma placa de pare. Pare é pare. Tá escrito, pare é pare, que nem diz meu amigo Ney, né? Mas imagina que tu tá dando aula, tu tá parando, e aí tu avista atrás um condutor olhando no celular, que tu tá vendo que não vai parar. Enquanto direção defensiva, eu oriento, cara, tu olhou, tu tem um sistema de segurança, tu viu, não vê ninguém, avança a placa de pare. Por quê? Porque tu vai evitar um acidente. Sim. E a direção defensiva não passa por cima da legislação, mas ao mesmo tempo evitou um acidente de trânsito. Sim. E aí entra o Dr. Thiago. Eu estou cometendo uma infração de trânsito, mas para evitar um acidente. Essa relação, Thiago, enquanto instrutor, é uma relação difícil, assim, né, de ter um entendimento muito claro, de fazer um julgamento, porque ninguém está vendo só o instrutor e o aluno ali, né? Mas o quanto isso, por exemplo, pode se fazer ou não pode se fazer, ou se porventura amanhã tiver uma cobrança, talvez, né? Sei lá, eu vou imaginar uma hipótese aqui. Do Detran olhou a câmera e viu que tu avançou o pare e vai te mandar um e-mail cobrando. Não vai acontecer isso, imagino eu, mas onde entra o Dr. Thiago nisso? Lucas, até pode acontecer isso que tu relata, sim, porque as aulas são auditáveis, né? Então o Detran acessa as nossas aulas, né? Então isso é possível, nós já tivemos casos, eu também, enquanto
advogado, já participei de processo administrativo de instrutores, nós instrutores respondendo pelos nossos atos, e como nós falamos há alguns minutos atrás, nós temos uma legislação que nos ampara, nós temos uma legislação que nos protege. Toda legislação, isso é um conceito geral, tá? Toda legislação, ela é protetora ao cidadão, ela protege o cidadão sobre o poder estatal, sobre a mão pesada do Estado. Isso é uma máxima, né? Então, assim, o Estado ele é pesado e nós temos que estar protegidos. Só que esse protegido, para nós, como senso comum, né? A sociedade, nós, enquanto sociedade, nós somos uma sociedade punitivista. Nós queremos a punição, nós buscamos a pena, tudo isso. Eu sempre falo, com muita frequência, Alessandro Barata. É um livro fantástico. É um livro ruim de ler, tá? Mas é um livro muito bom quando tu consegue entender o conceito. É a criminologia crítica, Alessandro Barata. Quem tiver a oportunidade, por favor, leia Alessandro Barata. Porque aí começa a explicar e justificar muitos dos nossos questionamentos. Mas fora isso, vamos lá. A legislação ela nos protege. E a legislação, a lei do instrutor, a 12.302 de 2010, ela traz as nossas prerrogativas, as nossas competências, tudo isso, e também traz os nossos direitos. Muitas vezes nós ficamos presos aos direitos, mas esquecemos os deveres. E entre os direitos da 12.302 está o processo administrativo, está a ampla defesa e o contraditório. Nós só vamos ser punidos pelo Detran após um devido processo legal. E nós vamos ter a oportunidade de nos defender disso. Nós temos a oportunidade em todas as instâncias, assim como o condutor infrator tem, assim como o cara que comete um crime de trânsito tem, ou um crime comum tem, o instrutor de trânsito, nós também temos a ampla defesa e o contraditório. Nós podemos lá em um processo administrativo de trânsito responder, nós devemos responder como? Na forma da lei. Quando tu me diz, Thiago, olha só, eu estou chegando em uma placa de pare, e aí eu olho pelo espelho, e eu costumo dizer que nós, instrutores, nós precisamos estar com um olho no padre e outro na hóstia, né? Então nós temos que ter uma visão ampla, sem nenhuma diferenciação de ideologia, de crença, por favor. Não interprete dessa forma, tá? Por favor. Aqui nós não estamos falando de religiosidade, né? Mas assim, é só uma analogia, né? Um olho no padre e outro na hóstia. Então, se eu olhei pelo espelho retrovisor e eu vi que eu estou na iminência de um acidente de trânsito, por que não furar a placa de pare? Por que não avançar para evitar o acidente? E eu tenho esta capacidade, eu tenho essa competência, né, por direção defensiva. Ah, Thiago, mas aí eu vou responder por não parar na placa de pare, ou o Detran vai me auditar e eu vou responder? Talvez sim, mas aquele momento que eu estou com o meu aluno, Lucas, eu tenho 50 minutos, 1h40, ou quiçá 20 horas aulas, né? E ali eu vou aproveitar de forma pedagógica para tratar isso. Olha, Lucas, nós temos uma placa de pare, nós tínhamos que parar, mas como nós olhamos pelo espelho e vem um carro na iminência de não parar, para evitar um acidente, exato, nós avançamos. Isto é pedagógico. Se eu, enquanto instrutor, eu tomo essa atitude, eu avanço a placa de pare, mas eu complemento com a informação de forma pedagógica, está tudo dentro da legalidade. Thiago, não tem nada errado com isso. E eu não serei punido por isso. Não, mas o que acontece? É que se cria algumas culturas enraizadas e aí vem só uma reprodução. Não pode. Aí aconteceu isso. Aí o diretor de ensino, lá o Thiago, chamou o instrutor Lucas. Lucas, olha só, eu estava olhando aqui e eu vi que tu passou uma placa de pare. Porque esse Thiago não está vendo a situação como texto. Vai chamar o Lucas, botou na sala dele, eu queria que tu me explicasse, na aula hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu queria saber por que tu fez isso. Aí entra a diferença do instrutor preparado e do despreparado. O despreparado usa o eu acho. Eu acho que um carro atrás ia colidir comigo. O preparado tem o argumento, olha,
ia porque ele estava no telefone, eu estava visualizando já, eu já vinha acompanhando ele, e isso já era uma característica que ele estava apresentando lá atrás, quando ele freou brusco e eu tomei um susto. Isso é o instrutor que tem conhecimento na legislação. E ele é prático, ele não é teórico. E ele está preparado. Então, gente, essa é a importância da legislação. E o Thiago falou de crime de trânsito. Thiago, crime de trânsito. Por muito tempo, e a gente vem lá de 40 anos atrás, que era uma outra cultura, e eu não estava junto, né? Eu tenho 40, né? Eu vivenciei, eu aprendi já no sistema. Você tem cara de 20, Lucas. Vai começar, porque eu pago churrasco pro almoço para ele. Não esquece do almoço. Olha aí, tu viu, né? Pessoal, tá combinado. Cara. Olha aí, vou te mandar pro restaurante errado, que né? Não fui eu que fiz isso. Eles erraram mesmo. Eles se entregam, viu? Eles não conseguem mentir por muito tempo. E aí o que acontece, ó? Crime de trânsito. Por muito tempo, o aluno do CFC, da autoescola antiga, chegava sabendo. Porque o pai, porque a mãe ensinou a dirigir no trânsito. Mas há 40 anos atrás tinha um trânsito. Sim. Eu não posso dizer, porque eu não vivenciei se aquilo era errado na época ou não, porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso, a não ser o que eu já estudei. Mas eu vou me atentar do novo código para cá, que foi um marco. Perfeito. Dirigir, eu ensinar um aluno sem a credencial, sem ser um instrutor preparado, é algo errado. Sim. Aí a gente escuta, não, mas eu ensinei lá no sítio. Eu ensinei dentro do meu pátio, lá no meu condomínio. E aí entra o crime de trânsito. É crime de trânsito? Não é. Ou é? O que tu pode dizer, Thiago? E aí eu quero pegar a tua deixa quanto à preparação dos novos alunos que chegam cada vez mais no CFC com menos conhecimento prático, porque os pais entendem que não devem e que não podem mais fazer, né? Sim. Lucas, o Código de Trânsito, ele abrange todo o território nacional. Então, quando tu traz assim, não, mas eu ensinei meu filho lá no meu condomínio. Lá no meu condomínio, o meu condomínio está embaixo do guarda-chuva do Código de Trânsito. Então, eu continuo, aliás, embora seja dentro do meu condomínio, eu continuo contra leis, né? Contra a legislação. Eu estou contra a lei. Então, não deve acontecer isso, não é legal acontecer isso. Mas, assim, nós, enquanto instrutores de trânsito que somos, e nós, enquanto diretores que somos, enquanto formadores que somos, né, Lucas? Nós sabemos que essa realidade, ela existe. Ela existiu muito mais há um tempo atrás, hoje está mais restrita, mas nós recebemos alunos Sim. que tiveram experiência lá com os pais, com os tios, com os irmãos, e assim eles chegam. Como que nós vamos tratar isso? Nós vamos rechaçar esse aluno e dizer, não, tu já aprendeu de forma errada, esquece tudo e começa do meu jeito? Não, né? Vamos acolher isso, vamos mostrar onde está certo, onde está errado, vamos aproveitar o lado positivo disso, vamos ajustar, vamos dizer assim, ajustar alguns pontos e vamos trabalhar. Sim. Tá errado. Se tu está fazendo isso lá na tua rua, no teu bairro, no teu condomínio, para com isso. Abandona isso a partir de agora. Esquece o que tu estava fazendo, agora tu está em um centro de formação de condutores. Nós vamos fazer dentro da legalidade. Mas eu não posso dizer, esquece tudo que tu aprendeu e começa do meu jeito. Eu tive uma experiência com um colega instrutor, e aí também nós podemos tratar experiências negativas aqui, claro, sem nenhum problema, e sem nenhum demérito. Pelo contrário, exatamente. Porque a nossa profissão é dinâmica. E aí eu acompanhando a aula do colega instrutor, ele me disse, não. E aí estava dando aula para um senhorzinho lá do interior de Glorinha, falando aqui em Gravataí, interior de Glorinha, cidade próxima aqui, né? E aí o senhorzinho já dirigia, o senhor de idade, já tinha os seus vícios, conduzia um trator, aquela coisa toda. E aí o instrutor, instrutora, né, na época disse o seguinte, esquece tudo e começa do meu jeito. Pedagogicamente não existe isso, né? Andragogia, gente. Isso aí. E aí, como que tu vai desconstruir um conhecimento de uma vida? Quem és tu, cara pálida? Quem és tu, instrutor de trânsito, né? Então, nós temos que conciliar as informações e da melhor forma tratar isso, né?
a melhor forma conciliar isso. Nós vamos criminalizar e jogar ele para marginalidade, como Sim. nós fizemos? Não, né? Nós vamos trazer, acolher e vamos trabalhar juntos. Essa é a nossa lógica, esse é o nosso diferencial enquanto profissionais que somos, né? E eu pego uma deixa, exatamente como a gente fez anterior, e eu já vou empurrar um pouquinho lá para o instrutor de novo. Tanto teórico quanto prático. Se tu receber esse aluno e tu falar assim para ele, porque muito acontece, gente, a gente não pode fechar os olhos e dizer que não acontece, a gente enxerga isso. Muitos fazem a carteira ou estão fazendo no CFC, tudo legalizado, certinho, aprendendo, treinando, credencial, veículo de aprendizagem, tem duplo pedal, né, um de freio, um de embreagem, espelho retrovisor auxiliar. Só que daí que acontece? Ele precisa treinar mais. Sim. E aí ele pega, vou aproveitar o final de semana e vou com o meu pai lá para não sei aonde treinar. Entra o conhecimento e a sabedoria e a comunicação do instrutor. Se eu chegar assim para o Thiago e falar assim, Thiago, cara, não faço porque não pode. Sim. O Thiago saiu da aula com não pode, mas ele não sabe o porquê não pode. Aí entra mais uma vez a legislação. Você olha, tu não pode? Porque quem vai estar do lado do teu pai? Será que o teu pai sabe que ele pode responder um crime por isso? Será que o teu pai sabe que se porventura acontecer, ele pode daqui a pouquinho ter que cumprir um processo administrativo por estar liberando o veículo para uma pessoa não habilitada? Será que o teu pai sabe que se porventura acontecer um acidente ou uma infração e a tua licença vai ser cassada por no mínimo 6 meses? Sim. Gente, aí entra o embasamento. E aí talvez o Thiago, ao ser convidado pelo pai, por um amigo, né? Cara, não vou porque pode acontecer isso. Pode dar problema. Mas esse pode dar problema não é o achismo, né? É Não. o conhecimento. É o conhecimento. Nós precisamos transmitir e passar o conhecimento aos nossos alunos. Saber o que nós estamos falando, falar com segurança, com precisão, né? Então, mostrar a responsabilidade de cada um neste momento. Perfeito. Mais uma vez, a importância, como o Lucas bem trouxe, né? A importância da legislação. Eu sei dar aula, mas não conheço a legislação. Se eu não conheço a legislação de trânsito, eu não sei argumentar isso com o meu aluno, e aí eu só digo para ele que não pode, e não pode por quê? E onde está o raciocínio lógico aqui do trânsito? Onde está esse despertar, né? Então é nesse sentido, né, Lucas, que nós precisamos sim conhecer. Um outro tema, Lucas, que eu aproveito aqui, já emendo, né, a conversa, que é bastante polêmico, principalmente lá nas nossas formações, né, e no nosso dia a dia, são os crimes de trânsito. Nós demos um spoiler aí, né, mas não falamos sobre isso. Nós, enquanto sociedade, nós somos uma sociedade punitivista. Nós queremos a punição. Perfeito. Isso é normal, isso é... Mas para os outros, né? Para mim não, né? Isso, para os outros, né? Para mim não. E aí, nós estamos acostumados a ouvir isso diariamente. O Lucas hoje bebeu aquela cachaça de Santo Antônio que ele ganhou de um amigo que vendia butiá na freeway, né? E aí, tomou a sua cachaça, saiu e se envolveu em um acidente e matou 2 pessoas no trânsito. O que nós, enquanto sociedade, queremos? Uma pena para o Lucas? Claro. Uma punição? O que o Ministério Público, que é titular da ação penal, busca? Uma pena, uma punição para o Lucas. O que nós, enquanto sociedade, queremos? Punição. E aí nós estamos acostumados a ouvir que a punição vai ser severa, na forma da lei. Homicídio doloso porque o Lucas bebeu e dirigiu, assumiu o risco de matar. E aí vem o Thiago na aula de legislação e diz para os alunos, para vocês, não existe nada disso. Não existe isso. Os crimes de trânsito, eles não são dolosos. Eles são culposos. E aí eu jogo um balde de água fria nos alunos e já saímos do box ali, né? Já cria a polêmica, não. E aí já abre o microfone, 2, 3 juntos, quer falar, mas como? Já saímos na briga. E aí isso eu faço na primeira aula. Eu já dou um spoiler na primeira aula, digo que os crimes de trânsito não são dolosos, dá aquela briga e ao longo do curso nós vamos amadurecendo isso. E lá no final nós colocamos a cereja no bolo.
Muitos de nós não entendemos, muitos de nós não concordamos. Nós não precisamos concordar, nós precisamos somente conhecer. A própria legislação diz que os crimes de trânsito são culposos. E aí, se nós formos falar de dolo, de culpa, nós ficamos aqui 6 meses discutindo, né? Mas assim, só a título de conhecimento, que nós estamos falando com profissionais, né? O que é dolo? Dolo é simplesmente vontade. Fora da vontade... Gente, olha o que o Thiago falou. O que é dolo? Todo mundo sabe o que é dolo? Nem todos sabem. Dolo, simplesmente vontade. Eu quis. O quis, vontade, eu quero fazer. Ah, não, Thiago, mas só um pouquinho. Não é a vontade. É assumir o risco do resultado. E aí, mais uma vez, eu volto. Tá, mas e onde nós nos enquadramos aqui? Dolo eventual, assumir o risco do resultado. Aí o Lucas me diz, não, Thiago, mas se o cara bebeu e dirigiu, ele assumiu o risco do resultado. E mais uma vez vem o Thiago. Thiago não é de Deus mesmo, é defensor dos assassinos do trânsito e tudo mais. Aí nós entramos nessa briga, né? Mais uma vez, eu te digo, Lucas, não estamos aqui longe disso, pessoal, por favor. Não estamos aqui induzindo ao beber e dirigir. Nem incentivar, pelo contrário, gente. Nós estamos aqui esclarecendo algumas coisas. E nós estamos trazendo a legislação. O que é assumir o risco do resultado? E aí eu sempre faço uma analogia com uma festa. Lucas, hoje eu vou te convidar para uma festa, já que tu nunca pagou o churrasco. E nós vamos fazer uma festa lá em casa, em tua família e tal. E aí nós começamos a beber. Nós começamos a tomar uma cerveja e tal. Daqui um pouquinho entra uma cachaça de Santo Antônio, que tu vai gostar e tal. E aí nós começamos a beber. No final da festa, meia-noite e tal, eu te digo, Lucas, olha só, tu já bebeu demais e tal. Quem sabe dorme aqui, fica com a família aqui em casa e tal. Lucas, não, Thiago, não, tá tudo certo, tô bem ainda. Tô sóbrio, né? Não vai ter problema, eu moro a 2 quadras daqui, tá tudo certo. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Ir para casa. Só isso. Lucas, mas tu bebeu, tu dirigiu. Não, Thiago, tá tudo certo. Só vou para casa, vou devagarinho e tal. Tu tem vontade de matar ou ferir alguém? Não. Tem vontade para casa. Tem vontade para casa. A tua vontade é só essa. E aí vem os teóricos, né? Contra-lés ou punitivistas, né? E diz, não. Mas se ele bebeu e dirigiu, ele assumiu o risco do resultado. Qual é o fim do teu carro? Para que serve o teu carro? Para te levar do ponto X. Locomoção. Isso. Ele serve para matar ou ferir alguém? Não. Diferente, Lucas. O Grêmio, né? Ontem, campeão gaúcho, né? Sábado? Anteontem, sábado. Campeão gaúcho. O Grêmio venceu o Ipiranga ali e tal. E aí o Thiago Grêmistão, não tenho, tá, pessoal? Mas assim, se tivesse minha arma dentro de casa, pego a arma e dou 3 tiros para comemorar a vitória do Grêmio. E um dos projéteis cai na cabeça do meu vizinho. Só fazendo uma analogia aqui. E aí eu matei meu vizinho. Eu tinha vontade de matar meu vizinho? Não. Mas eu assumi o risco do resultado. Por quê? Porque eu usei um meio para isso. Qual o meio? Para que serve uma arma de fogo? Matar ou ferir alguém. Claro. Quando eu uso essa arma e dou 3 disparos, sem ambição nenhuma, mas um dos projéteis atinge alguém, eu assumi o risco do resultado. Agora, diferente de eu beber e pegar meu carro para dirigir. Mais uma vez, pessoal, nós não estamos aqui dizendo que está certo, está correto, nós rechaçamos essa conduta, mas nós precisamos conhecer essas informações. Na verdade, né, gente, é importante salientar, e antes se tu tá gostando do Papo com Café, se tu tá curtindo o que a gente vem conversando, né, e aqui a gente conversou com instrutores experientes, a gente avançou um pouquinho na questão dos docentes para trazer parte mais técnica. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado quando algum vídeo novo e me dá uma moral. Compartilha com alguém do CFC, com alguém que tu acha que pode ser um belo instrutor, porque temos espaço para gente boa, né? A gente precisa
avançar e discutir. Antes de devolver a palavra, Thiago, eu queria fazer primeiramente um elogio à Balada Segura. Entrar na educação. A Balada Segura nada mais é do que algo para educar a sociedade. E isso vem acontecendo e os números despencando. Espero um dia chegar a zero. Sim. Não é zero ainda, né? Porque no trânsito, morte, a gente tem que pensar o número zero. Bebida, zero. O instrutor, enquanto educador, tem a possibilidade, o instrutor teórico lá, né? O instrutor do simulador, e aí entra uma ferramenta fenomenal que é o simulador, Thiago, para falar em Balada Segura, que lá no simulador tem um exercício que o aluno dirige, simula, dirige, como se tivesse tomado essa cachaça do alambique lá que o Thiago produzia. Sim. Que ele não me deu de presente. Mas a importância do simulador, Thiago, na legislação, porque lá tu tem o simulador, para quem não conhece, gente, simulador tu vai fazer aula durante 30 minutos e tudo aquilo que o aluno faz de errado é computado, é registrado e no final da aula tem uma telemetria. Sim. Passou de placa de pare 5 vezes, andou na contramão mais 3, não usou a seta mais uma. E aí entra essa questão também. E aí eu queria te dar, Thiago, eu não combinei contigo isso, mas não tem como não me lembrar disso, do simulador, da importância do simulador nisso, né? Então, Lucas, o que acontece? O simulador, né, nós precisamos olhar ele como uma ferramenta, né? Nós precisamos conciliar ele desde o curso teórico, e a importância do instrutor teórico, né? Vender a ferramenta, uma ferramenta de trabalho, uma orientação, um passo pré-prática, né? E aí o instrutor de simulador está preparado, né, para trabalhar com o aluno essas ferramentas, a ferramenta simulador, despertar, fazer o aluno entender aquela lógica. Qual é o primeiro contato que o aluno tem com o veículo? É no simulador. Ah, nós vamos dizer, não, mas ele já dirigiu lá no condomínio. Não. Formalmente, o primeiro contato que ele tem é com o simulador. E aí nós tratamos a importância disso, né, Lucas? Quando nós colocamos o aluno em um ambiente, uma gabine, um ambiente fechado, totalmente seguro, que simula situações reais, situações de trânsito, e nós podemos, inclusive, simular a condução sob efeito de álcool. Nós não estamos induzindo a isso, mas assim, simulando. Ó, Lucas, quando tu ingere uma bebida alcoólica, tu vai ter essa reação, ou essa dificuldade de reação. Então, é uma ferramenta pedagógica importantíssima. E nós vamos usar isso, como tu bem relataste, ao final de cada módulo, ao final de cada aula, nós temos um relatório dos erros e dos acertos desse aluno. E nós vamos trabalhar isso e conciliar com as aulas práticas. Olha, lá no simulador, este aluno XYZ, ele teve mais dificuldade com o uso da embreagem, com as trocas de marchas. Um instrutor prático pode receber essa informação e também trabalhar sabendo de que ele já teve uma pré-direção, né? Em um simulador, ele chegou ali para a primeira aula prática, mas ele já tem conhecimento de pedais, Sim, de trocas de marcha, de noção de volante, né? Então tudo isso é muito importante. E mais uma vez, vamos puxar brasa para o nosso assado, legislação. Hoje o simulador ele está com a obrigatoriedade no Rio Grande do Sul. Não combinei isso, Thiago, mas ia perguntar isso agora. Eu ia dizer que o simulador só está funcionando no Rio Grande do Sul, não graças ao eu acho que é bom, a parte da legislação. A parte da legislação, uma vez que a legislação prevê o uso de simuladores, para não, nós temos que ter um estudo técnico dizendo que não. Gente, quando nacionalmente não tem esse estudo técnico, o Rio Grande do Sul tem uma decisão judicial dizendo, olha, usamos o simulador porque nós não temos, né, uma decisão contrária. Então, ele é favorável. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, por força de lei, por força de uma determinação judicial, mantém o uso dos simuladores como ferramenta de trabalho. Então, é importante para nós, enquanto profissionais, enquanto instrutores, enquanto diretores, que nós
consigamos tratar com os alunos, com os instrutores, o conjunto, né, como uma ferramenta de trabalho. E eu até amplio, e aí eu vejo a importância, né, Thiago, da gente enquanto docente, e aí enquanto instrutor teórico e prático e de simulador, falar a mesma linguagem. Sim. O Thiago falou da parte de legislação aqui, mas a gente também tem a parte técnica do simulador e que também deu embasamento junto com a legislação para continuarmos, talvez, aplicando e utilizando o simulador. E aí eu vou recordar aqui, né, um trabalho que o Jonas, né, que atualmente atua no Detran, né, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e conversar algumas vezes, não muitas, mas ele fez um trabalho baseado no simulador, se não me engano foi um trabalho de doutorado, eu acho que posso estar errado, né, mas assim, fez um trabalho extracurricular, né, um trabalho junto com alguns colegas nisso, mostrando a importância do simulador com dados, estatística. Sim. Estatística. O simulador hoje, quando ele vai lá, por exemplo, né, e aí eu não vou entrar na parte da doutora Auri, né, que não é na minha área de psicologia, mas é um pouquinho do conhecimento que a gente tem de estudo, o simulador cria gatilhos mentais nos alunos que vai fazer com que lá na frente, Thiago, ele decida. Eu vou voltar dirigindo, ou eu vou aceitar a tua carona, ou vou aceitar o teu cômodo para mim descansar aqui, dormir aqui, né? Essa é a importância do simulador, gente. Essa é a importância do simulador. E, Thiago, eu queria avançar um pouco numa parte polêmica, Thiago. O Thiago não foge de uma briga, dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair, né? Mas é porque são temas importantes e eu acho que vai agregar os demais instrutores. E eu queria falar um pouquinho de negligência na parte da categoria, sabe? Eu não quero dizer que aquele é ruim, aquele é bom, aquele foi... Não é isso, gente. Não... Muito longe disso. Mas é passar informação. Porque a decisão é tua do instrutor. Eu vou, não vou. Né? E a gente, enquanto instrutor prático, e aí eu pego uma parte que é polêmica, não era para ser polêmico, porque está bem claro na resolução, né, que não pode, mas a questão do descer do carro enquanto o aluno treina na baliza. Isso é negligência? Não é negligência? Thiago, o que tu pode, com a tua parte de conhecimento, nos explicar sobre negligência e talvez aprofundar um pouquinho mais nesse tema, Thiago? Lucas, como tu bem disseste, né, mais um assunto polêmico, né, e nós vamos entrar nele, mas antes disso eu ainda quero dar mais um spoiler aí em relação a simuladores, tá? Já vamos voltar para o tema polêmico. Só para o pessoal ter ideia e conhecimento aí, no estado do Rio Grande do Sul nós já estamos desenvolvendo um projeto de simuladores de motocicleta. Olha aí. Então fiquem atentos. Te convido Fica também. a dica, hein, gente? Fica a dica aí. Te convido aí, né, Lucas? E certamente vai acontecer, talvez fazer um podcast aí com o professor Eduardo. Perfeito. Eduardo Cortez. Perfeito. Eu brinco com o professor Eduardo, né? Perfeito. O diabo é diabo não porque é diabo, porque tem história, né? Tem carreira. Então, o professor Eduardo também está participando aí do projeto desse simulador de motocicleta. Tem um grupo trabalhando aí e tratando isso, tem instrutores, diretores tratando isso. Então, é importante nós conhecermos esses projetos aí e já ir amadurecendo e logo à frente pode ser uma realidade. Então, fantástico. Mas voltando à pergunta que é polêmica, né, Lucas? Responsabilidade. Nós, por força de lei, instrutores de trânsito, temos responsabilidade. Tá? A própria legislação nos diz que não pode. O aluno deve estar dentro do veículo acompanhado de um profissional instrutor de trânsito. Então, se ele deve estar acompanhado de um profissional instrutor de trânsito, eu posso desembarcar do veículo para fazer baliza? Não posso. Ah, mas se eu desembarco do veículo para o aluno fazer baliza, nunca deu nada. Comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer, eu sou super-homem, né? Mas e se dá? E se dá problema? E se o problema chega? Quem responde por isso? Eu, enquanto profissional que sou. Eu tenho a responsabilidade profissional. Então, mais uma vez, digo para vocês, nós, enquanto instrutores, diretores, nós temos a responsabilidade profissional. Eu digo para vocês que no CFC onde nós atuamos, nós não permitimos, nós não autorizamos, uma vez que a legislação diz que não pode, né? Então,
nós não permitimos. Ah, mas eu quero assumir o risco do resultado. Bom, daí eu vou assumir enquanto profissional que sou, e aí eu tenho que responder por isso. Como que eu vou responder? Na forma da lei. Tu vai me dizer, Thiago, tu me falou um monte de coisa e não disse nada. Não, mas peraí, dá uma pausa e deixa eu fazer. Olha só, gente, o que o Thiago está dizendo está escrito que não pode, isso não tem dúvida nenhuma. A gente trata nos cursos de formação, nos cursos de atualização, está escrito, está claro, não pode. Agora, o Lucas entendeu que aquele aluno tem habilidade que eu posso descer do carro. Não importa para quê, mas eu posso descer do carro. Eu estou assumindo. Sim. Eu estou assumindo aquela decisão que eu tomei. É minha aquela decisão, né? E aí eu devolvo o Thiago. Se a decisão é tua, né, Lucas? Então tu responde por ela. Tu responde na forma da lei. Tu vai responder pode responder, inclusive, um processo administrativo por não seguir a legislação. A legislação é aquela que tu assinou como conhecedor no teu termo de credenciamento. Pessoal, muito importante em relação a isso, nós tratarmos, porque nós somos profissionais. Perfeito. E nós somos profissionais credenciados, né? Nós não somos somente profissionais vinculados ao CFC. Exato. Ah, não, meu vínculo é só com o CFC. Eu tenho um vínculo trabalhista com o CFC, sim, mas eu tenho um vínculo de autorização, eu tenho um vínculo de credenciamento com o Detran. E nos termos da portaria 181 de 2016, quando eu assino o meu credenciamento, eu me responsabilizo como conhecedor da legislação. Lá no fichário, Thiago, tem uma parte que tu tem que fazer um Vzinho. Isso. Eu aceito os termos. Exatamente. Então, muitas vezes, pessoal, nós não nos damos conta disso. Nós somos profissionais responsáveis. Nós somos profissionais que assinamos um termo de credenciamento dizendo que nós somos conhecedores da legislação, que nós vamos cumprir as determinações do órgão que nos credencia. Ao não cumprir, nós estamos assumindo o risco de responder por não cumprir. Então é importante essas questões. Um outro tema polêmico, Lucas, que eu chamo a atenção... Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Agora me coloquei... Agora eu me teletransportei para o lado da câmera agora. Tu está do outro lado. E vou fazer uma pergunta imaginando do que o pessoal lá que está assistindo, né, os mais experientes, os mais novos, devem estar se fazendo. Mas e no exame de direção que o aluno faz sozinho? Por que lá pode e eu não posso? Qual é a diferença? Aí já voltei para cá agora. Lucas, perfeita a tua pergunta. Cirúrgica, né? Cirúrgica a tua pergunta, né? Tchê, a responsabilidade sobre o exame prático é de quem? É do instrutor, é do CFC ou do próprio Detran, na figura do examinador. Aí nós já saímos da responsabilidade do profissional instrutor de trânsito. Aí nós já estamos na responsabilidade do profissional examinador de trânsito, que a figura do examinador de trânsito é a figura do Detran naquele momento aplicando o exame de direção. Se a legislação permite o examinador de trânsito, o órgão credenciado estar fora do carro, não somos nós, profissionais credenciados, que vamos dizer que não. Ou que vamos interferir naquele momento do resultado. Por mais, né, Thiago, por mais que se acontecer alguma colisão lá no exame, quem vai acabar se responsabilizando, daí a gente entra num outro termo, sim, que é o termo do CFC com o Detran, que foge do profissional, sim, onde diz que a responsabilidade do material que lá está exposto é do CFC. Não é essa relação que o Thiago está falando. A responsabilidade do exame, ela é do profissional que aplica o exame. É o Detran. Se essa relação com o CFC ela é diferente depois, existe um outro termo para isso, mas não é essa a ideia. Sim. A ideia é enquanto eu, instrutor de trânsito, e aí responde aquilo que eu me pergunto. Por que lá pode e eu não posso? O Thiago acabou de responder. Esse é o fato, né, Thiago? Sim. O termo de credenciamento do CFC com o Detran também está nos mesmos moldes, né? Está na mesma portaria, a 181. Tá? Mas aí são termos diferentes, né? O nosso termo de credenciamento enquanto instrutor e o termo de credenciamento empresa Detran. Mas assim, enquanto instrutor de trânsito, eu já sei que não posso. Exato. Por quê? Porque eu respondo pelo descumprimento, pela própria legislação.
E aí, no momento do exame, mas a responsabilidade passa a ser a empresarial daí. Perfeito. Aí foge da minha alçada enquanto profissional. Não ficou dúvida, gente. Não pode descer do carro. Mas, Lucas, enquanto eu estou ali, o meu aluno vai ficar mais seguro. Gente, isso entra numa parte técnica que a gente fala, né, da parte lá de quando a gente está formando os novos instrutores ou treinando, né, instrutores mais experientes, que não é porque eu estou dentro que eu preciso fazer junto com o aluno. O estar dentro, eu estou dentro porque a regra me obriga. Agora, a parte pedagógica diz que eu tenho que ficar quieto e deixar o aluno fazer sozinho. E o aluno vai te perguntar porque tu está ali, tu vai dizer, não sei. Tu vai dizer, faça. Que nós vamos ajustando. Depois a gente corrige o que tu errar, se tu errar, mas faça. Sim. Então essa é a questão, tá, gente? Então não pode ficar dúvida. Não comprem Essa briga. Não assumam o risco. Não assumam o risco porque acontece pouco. Não vale a pena, porque o dia que acontecer, eu tenho absoluta certeza que a gente vai se arrepender, tá? Lucas, eu quero usar outro ponto, né? Eu quero usar um outro ponto aí que também é bastante polêmico e nós muitas vezes desconhecemos. Perfeito. Ou negligenciamos. Eu digo nós enquanto instrutores de trânsito. Manobras de ré na baliza. Eu concluo a baliza, nós vimos inúmeros casos, né? Eu concluo a baliza, peço para o aluno sair e o instrutor, na mão inglesa, assume, dá uma ré e vai lá para o final da baliza para fazer novamente. Thiago, você está me provocando, Thiago. Estou te provocando, cara. Tô te provocando. É algo que eu defendo muito, que eu brigo muito com isso, gente. Pode isso, professor Lucas? Ré é usado para quê, gente? Pequenas manobras de estacionamento. Então, pessoal, mais uma briga que nós vamos comprar de graça. Sai da baliza, faz um retorno, aproveita a tua aula e faz 2 retornos de 3 pontos. Um para voltar e outro para ficar atrás da baliza novamente. Exato. Manobras de ré para estacionar atrás da baliza não existe. A legislação não prevê. E aí, tu, Lucas, instrutor de trânsito, tu, nosso colega, vai assumir essa responsabilidade contra a lei? Contra a legislação? Não, né? Nós temos que brigar, nós temos que trabalhar pela legislação. Nós somos conhecedores da legislação. Então, nós não podemos cometer essa gafe, né? Muitas vezes até em frente de alunos, em dias de provas. Outro ponto que eu chamo a atenção, há um tempo atrás não era mais comum, mas existia bastante, né, Lucas? Eu percebia isso, e aí nós também fomos trabalhando muito isso, e a formação, e o dia a dia. O instrutor, o aluno chega da prova, o colega vai lá manobrar o carro e fazia manobra sem cinto. Sim. Onde está o exemplo? Exato. Onde está o exemplo, né? Então, assim, nós somos exemplo, nós somos a referência no processo de formação. Nós somos o espelho para o aluno. Então, nós temos que mostrar o nosso melhor, o lado profissional. Nós somos profissionais conhecedores do quê? Do trânsito, da legislação, daquilo que nós estamos dispostos, que nós nos propomos a fazer. Né? Hein, Thiago, tem uma questão que eu acho que é importante a gente considerar também quanto a isso, né? Há um tempo atrás, na prova de direção, nós tínhamos a garagem. E era um local que o aluno andava de ré, né? Estacionava de ré, porque isso dá noção de espaço, lateralidade. Hoje não tem mais. E muitos instrutores não dão uma aula de ré. A importância da gente treinar ré, e aí avança um pouquinho, e aí talvez até possa conflitar em algum momento, Thiago. Em qual momento eu, enquanto profissional, posso, junto da legislação, ensinar o meu aluno a dar ré? Por que eu estou te perguntando isso, Thiago? Porque por muito tempo, muito instrutor, e aí quando eu falei que o Thiago está me provocando, inclusive é o vídeo que vai na quarta-feira agora ao ar no canal, que eu falo da síndrome do taxista. Não é falando mal de taxista, pelo contrário, mas apenas por comparar as duas funções. Sim. Onde nesse caso que tu disse que o instrutor dá ré, né? O instrutor dirige para o aluno do lado. O instrutor de estudo para o aluno pouco faz. Aonde, Thiago, eu posso, já que, né,
fazer essa ré como instrutor, né? Eu não posso, aonde eu posso pegar o aluno e ensinar uma aula de ré, simulando uma garagem com as balizas, simulando um estacionamento do shopping, um oblíquo. Aonde eu posso fazer isso, Thiago? Lucas, nós estamos falando de profissionais instrutores de trânsito. Nós somos, né? Nós formamos, nós queremos ser os melhores instrutores de trânsito. Essa é uma fala nossa, né? Nós, lá no curso de formação, nós estamos formando os melhores instrutores de trânsito do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos ser criativos, nós precisamos criar situações. No início da nossa fala, eu comentei que enquanto dava aula, eu induzi o aluno a errar, né? Perfeito. Nós podemos induzir o aluno a errar para sair de situações delicadas. Nós não vamos ensinar contra a legislação, nós não vamos ensinar fora do previsto. Mas onde eu preciso ser criativo enquanto profissional que sou, né? Meu aluno está fazendo baliza, ele faz estacionamento. Por que eu, instrutor de trânsito, não posso usar aquele ambiente e simular uma garagem? Perfeito. Ah, Thiago, mas não está mais previsto. Isso era lá da 168, né? Que agora 789. 789 não prevê isso. Não, já 168 não previa mais, né? Mas assim, não está errado se nós estamos ensinando pequenas manobras de estacionamento. Nós estamos usando legislação. Perfeito. O marcha ré utilizado para pequenas manobras de estacionamento. Então nós podemos induzir ali naquele ambiente de baliza. Perfeito. Nós podemos criar exercícios de estacionamento em ré. Fazer o aluno pensar, buscar aquele nosso antigo estacionamento. Tu é antigo, né, Lucas? Olha aí, ó. O Lucas não é só eu. O Lucas não deu é só aula. eu. O Lucas deu aula fazendo garagem. Mano. Eu também, Lucas. Então nós ministramos aula ainda fazendo garagem, entendeu? Nós podemos hoje buscar isso, induzir o aluno naquele ambiente, um ambiente de estacionamento. Ambiente seguro, que o profissional avistou que ali é o lugar apropriado, é uma rua sem saída, é um estacionamento largo que tu pode montar teu material de trabalho. Engana-se que a baliza primeiro que a baliza é o cano. Sim. E aí se generaliza e dá um apelido para o estacionamento lateral chamar-se de baliza. Então tu pega aquele material de trabalho que todo veículo de autoescola tem que ter no seu carro, né? Monta de acordo com a necessidade daquele aluno, né, Thiago? Cria, inova. Quem disse que tu não pode simular um estacionamento em baliza em um aclive? Perfeito. Quem disse? Thiago. Perfeito. Então, quem disse que nós, instrutores de trânsito, não podemos simular? Claro que são mais restritos os espaços, mas em uma via de sentido único, do lado contrário, como diz o aluno, claro! Né? Quem disse? Estacionar do lado esquerdo. Quem disse? Mas não cai na prova. Não cai na prova, eu não vou ensinar. E onde está o raciocínio lógico que tu precisa despertar no teu aluno, professor Lucas? Perfeito. Então esse é o nosso desafio, né? Nós somos profissionais e nós precisamos criar, nós precisamos estar atentos aos sinais do nosso aluno e aquilo que nós podemos avançar. Gente, a gente está chegando no final, já passamos de 1 hora aqui, a gente teria assunto para continuar durante o dia inteiro. Se tu não te inscreveu no canal ainda, te inscreve no canal Papo com Café. Aqui tem uma frase que eu quero que muitos alunos meus conhecem, né? Que é faça a diferença porque começa por aqui, gente. Não importa o que tu for fazer, tem que começar por ti, sabe? Para que tu faça a diferença. E eu acredito muito nisso. E o Thiago, pelo que a gente vem conversando, né, de tempo e lá do curso também, né, eu assisti algumas aulas do Thiago enquanto metido, né, porque é conhecimento meu, isso me prepara, isso me deixa melhor, sabe? Isso também me tira da zona do conforto, porque muita coisa que eu achava que era, eu vejo o Thiago falando, explicando, e digo, será mesmo? Aí eu vou lá e coloco em prática, né? Então, a importância da gente buscar a legislação, falar sobre primeiros socorros, né? Enfim, todos os conteúdos mais técnicos que a gente vai usar lá, né, Thiago? Então, para a gente encerrar, Thiago, eu queria que tu puder dar uma mensagem para quem está vendo, deixar uma dica, um recado. Cara... Pois então, Lucas, o que acontece, né? Eu acho que a frase da tua caneca e a tua frase, né, que tu usa, resume muito tudo isso, né? Eu tenho que gostar do que eu faço.
O segredo de qualquer profissional, seja ele instrutor de trânsito, seja ele advogado, seja ele mecânico, taxista, seja lá o que for, pedagogo, né? Qualquer profissão tem que estar ligada ao brilho no olho. Gostar do que faço. Perfeito. Se eu gosto do que faço, eu busco informação, eu busco conhecimento. Eu costumo dizer para os alunos também, né, Lucas, e até para os instrutores, isso já é uma frase pronta, né? Mas assim, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós buscamos conhecimento, menos a gente sabe. Menos a gente sabe. Então, lá no curso de formação, para vocês aí que estão nos assistindo, vocês vão lembrar dessa fala. Seus cara pálida, né? Vocês vão lembrar. Então, segura na mão do Thiago, e não solta a mão do Thiago. Não solta as minhas mãos, né? Então, assim, vocês vão lembrar dessa fala. Tchê, busca conhecimento, vai atrás, seja curioso. Não tenha vergonha de não saber. Não tenha... Eu lembro que há um tempo atrás existia isso, né, Lucas? Mas se eu for perguntar para o Lucas, ele vai achar que eu não sei, eu já sou instrutor de trânsito. Tchê, pouco importa o que o Lucas vai pensar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que estar carregado de bagagens. E os que foram meus alunos aí também vão lembrar, né? Os ternos vazios. É um texto bastante interessante, que, salvo engano, Evan Talon é o autor desse texto, que diz o seguinte: eu não preciso saber tudo, eu não preciso mostrar ser o sabedor, o detentor do conhecimento, mas quando eu preciso, eu tenho que estar com o terno cheio de conhecimento. Cheio de conhecimento. Brilho no olho e conhecimento. Se vocês me pedirem, Thiago, me diz o artigo tal do Código de Trânsito, eu vou dizer, eu não sei e não preciso saber, nenhum de vocês precisa saber. Mas todos nós precisamos saber manusear a legislação, conhecer a legislação e saber onde está. Então essa é a nossa dica, essa é a nossa fala, é leveza. Também, Lucas, para finalizar, né, já falei que eu falo demais, né, mas para finalizar, nós não precisamos saber tudo, eu uso muito isso, nós não precisamos saber tudo e nós não precisamos ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se o Lucas me disse que se eu fizer desta forma eu vou ter um resultado diferente, eu posso começar a estudar a informação que o Lucas me disse e talvez eu consiga ter um resultado diferente. Talvez não. Então, assim, eu posso mudar de opinião, posso mudar de posicionamento a qualquer tempo. Está tudo dentro da normalidade. Então é isso, finalizamos essa conversa aí. Mais uma vez, Lucas, te agradeço pela linda caneca, te agradeço também pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, né, que eu sei que esse papo com café circula o estado do Rio Grande do Sul até fora dele, então, legal. Para nós é prazeroso estar aqui. Thiago, meu muito obrigado, de verdade, meu colega, né, a gente, além de ter a mesma altura, né, só que eu pago almoço, Lucas não. Não, é que agora que eu vou falar a cereja do bolo. Muito obrigado por me receber no teu espaço. A gente teve a oportunidade de escolher um ambiente mais formal e outro não, né? Por característica minha, eu escolhi um lugar que não é tão formal, digamos, mas muito necessário. É um lugar que tem aqui, né, uma vista, tem aqui uma sinuca, né? Enfim, é um espaço que talvez no meu sonho de CFC ideal vai ter para todos. Legal, Lucas. E além disso, Thiago, uma biblioteca. É uma coisa que eu luto tanto, que eu brigo tanto, o CFC às vezes dá tanto presente, gente. Dê um livro de presente. Dê um curso. Às vezes o CFC acha que vai ser caro, um final de ano, né? Geralmente o instrutor ganha alguma coisa. Gente, incluam nisso um livro. A gente vai estimular o instrutor, o profissional que está lá, porque o instrutor, Thiago, tu sabe disso, eu sei que tu luta por isso também, né? A gente tem uma informação, uma opinião muito parecida quanto a isso, né? Um instrutor bem informado, quem ganha é o trânsito, quem ganha é o CFC. Todos ganham, gente. Todos ganham. Faz a diferença. Então, fica meu muito obrigado a todos. E mais uma vez, Thiago, muito obrigado. O Thiago, durante esses 2 anos que a gente trabalha junto, eu paguei o churrasco para os alunos. E hoje ele me disse que a partir de agora, nos próximos 2 anos, lá no restaurante aquele lá, gente, ele já deixou a comanda e está tudo pago para vocês.
Obrigado pelo almoço, pelo churrasco, Thiago. Obrigado, Lucas. Valeu, Forte cara. abraço. Valeu, pessoal.